Boas, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é hard gainers. O que é um hard gainer? Okay? É aquelas pessoas, já deves ter encontrado, aquela pessoa muito franzina, muito magrinha, assim toda seca, come tudo o que lhe aparece à frente e não consegue subir de peso. Bem, malta, se tu és uma dessas pessoas e queres subir de peso, seja peso ou massa muscular, fica aí desse lado que eu hoje vou-te passar umas dicas muito boas para conseguires, ok? Bem, malta, primeiro vamos ao básico. Nós, para subirmos de peso, temos de estar em excesso calórico. O que é excesso calórico? Ou seja, temos que consumir, ou seja, ingerir mais calorias do que aquelas que gastamos, ok? O problema aqui que os hard gainers têm, ok, é que o metabolismo deles, ou seja, o corpo deles gasta imensas calorias. Eles têm normalmente um gasto metabólico maior que uma pessoa normal, o que dificulta imenso a tarefa de estar em excesso calórico, ok? Tem que consumir imensas calorias, ou seja, mais calorias que uma pessoa normal consegue. É aqui que vem o problema, porque muitas vezes é muitas calorias mesmo, malta. Muitas calorias que o sistema digestivo não tolera, ok? E é aqui que temos que arranjar aqui umas estratégias para conseguir que essas pessoas consigam ingerir mais calorias para conseguirem estar em excesso calórico e assim subirem de peso. Bem, vamos à dica número 1, malta. A dica número 1 é muito simples. Registra tudo o que tu ingeres, ok? Toda a comida que entra, todos os líquidos que tenham calorias, todas as calorias que entram, registra, ok? Um dos maiores problemas, e acho que este é o maior problema que quando eu tenho um cliente que é hard gainer, tem muita dificuldade em aumentar de peso, é normalmente eles vêm e dizem assim: eu não consigo aumentar de peso, e como imenso, mas digo logo, tu não comes imenso. O que é que tu comes? Eu como pequeno almoço e jantar. E como isto, mas eu pergunto, mas sabes quantas calorias estás a ingerir por dia? Sabes onde os alimentos? És consistente? Normalmente a resposta é não. E aqui é que está o problema, malta. O problema aqui é que se nós não sabemos a quantas andamos, vocês não sabem a quantas calorias estão a ingerir por dia, vocês não sabem nem conseguem fazer alterações na vossa alimentação de modo a progredirem, ok? Vamos dar um exemplo. Imaginem assim, se vocês fazem, imaginem, 2.000 calorias num dia, no outro dia já fazem 1.500, no outro dia fazem 3.000, vocês vão chegar ao final da semana, o vosso peso, vocês não vão conseguir tirar conclusões, ok? Se vocês fizerem 3.000 calorias toda a semana direitinha e, por exemplo, o vosso peso manter, significa que vocês têm que ingerir mais calorias. Daqui é que vem a importância de contabilizar calorias, contabilizar macros. Isto tudo é importante, ok? Saber a quantas andamos. Mas Rebulo, eu não sei contabilizar macros, não sei contabilizar calorias, não percebo nem pesco nada disso. Malta, muito simples. Peguem numa folha, registrem só o que comem. No meu pequeno almoço comi 3 ovos, 5 fatias de pão integral, uma taça de cereais. Isso é as vossas medidas, ok? Registrem, sejam consistentes, sigam a esse plano que vocês fazem para vocês, ok? Se não tiverem aumentado de peso, subam as quantidades de comida, ok? Isso é a base, ok, malta? Outra coisa. Isto estou a falar, e isto é, vocês nem sequer se precisam de preocupar muito a nível de macros, vocês apenas querem subir peso, independentemente se for gordura ou músculo. Caso vocês queiram subir apenas músculos e apenas a vossa massa muscular e diminuir ao máximo o ganho de gordura, vocês têm que ter atenção às vossas macros, ok? Quais macros? Essencialmente a proteína. Vocês têm que ter uma ingestão proteica diária adequada e, claro, treinar. Não é? Senão não vai dar nada, malta. Ok? O resto, para vocês hard gainers, os hidratos e a gordura, eu não ligava muito, ok? Quantos mais melhor para vocês conseguirem subir de peso, ok?
Eu não me fixava muito nisso, via a quantidade de proteína que tinha que ingerir, o resto preenchia as calorias com hidratos e gordura, ok? A gordura é muito boa nos hard gainers, ok? Porque tem muitas calorias, ok, malta? Só mais uma dica. Bem, malta, a segunda dica do dia que eu vou-vos dar é aumenta a frequência de refeições diárias, ok, malta? O outro problema que eu vejo na maioria dos hard gainers, aquelas pessoas que têm muita dificuldade em aumentar de peso, é fazem poucas refeições. Normalmente eles dizem, eu como imenso, e eu assim, mas quantas refeições fazes por dia? Faço 3. Malta, às vezes não é suficiente, ok? E o que acontece? Às vezes a quantidade de calorias que um hard gainer às vezes tem que consumir para subir de peso é demasiado, ok? É muita comida, é muitos alimentos para meter em 3 refeições, ok? O vosso sistema digestivo não aguenta simplesmente, temos um limite. Okay? O que é que podemos fazer para combater isto? Adicionar mais refeições. Primeiro adicionar para 4 refeições. Se estás a fazer 3, por exemplo, passas para 4, passas para 5, passas para 6. Que tipo de refeições? Refeições leves, por exemplo, líquidas. Um batido de whey, com um de arroz e umas colheres de manteiga de amendoim ali para baixo. Entra bem, é fácil de gestão e é líquido. Okay? Vocês metem bastante água aqui dentro e depois sai. Outras opções. Frutos secos, tortilhas de arroz, barras proteicas, são coisas que vocês podem introduzir ali a meio da tarde, entre as grandes refeições, entre o pequeno almoço e o almoço, entre o almoço e o jantar, que vão adicionar cada vez mais calorias e vão ajudando no objetivo final, que é estares em excesso calórico, porque é isso que vai-te subir o peso, ok? Mas tu tens que meter calorias para dentro, por isso é outra estratégia que podes utilizar para aumentar o teu consumo de calorias, ok, malta? Outra coisa que eu vos dar também acerca de alimentos, mais umas dicas. Os hard gainers têm que fazer escolhas em alimentos mais densamente calóricos, ou seja, alimentos que por volume tenham mais calorias, ok? Há certas pessoas que têm que fazer uso de chocolates, sneakers, já vi, têm que fazer uso de alimentos mais processados, mais aquelas bolachas, às vezes já teve atletas, teve que ser assim, teve que meter calorias para dentro para ele conseguir subir. Mas normalmente o que é que eu faço? Normalmente eu prefiro fundos com carne de vaca, aveia, ovos inteiros, cereais, por exemplo, manteiga de amendoim, nasceu de arroz, peixes gordos, frutos secos e adiciono mais 1, 2 ou 3 meals por semana a essa pessoa, ok? Para ele ir comer uma pizza, comer uns hambúrgueres. Ele pode ou tem que meter calorias para dentro, o corpo dele tritura calorias, ok? Vocês têm que escolher fontes que sejam mais densamente calóricas. Não comam claras, comam ovos completos, mais gordura. Não comam, por exemplo, pescada, que é muito limpo, comam carne de vaca. Ok, malta? São pequenas coisinhas que vão adicionar cada vez mais calorias, que vão levar ao teu objetivo, que é o excesso calórico e, por consequente, a subida de peso. Terceira dica e conselho: ser consistente. Okay? Se tu és um hard gainer, a consistência para ti é essencial. E eu vou-te explicar porquê. Tu, se te identificas, se és um ectomorfo que tens que comer muito para aumentar de peso, já deves ter sentido isto, que é, fazes uma semaninha ali bem, 2 semaninhas ali dás nas calorias, segues o teu plano, consegues subir de peso, sobes 1, 2 quilinhos em 2 semanas. E depois tens um evento, ou tens uma deslocação, ou tens algum imprevisto na vida, algum stress, alguma coisa que te leva a ingerir menos calorias durante 1, 2 dias. E depois vais à balança e vês que perdeste 2 quilos. Isto é assim, não? Hard gainers é assim, e pessoas nesta situação têm que ser muito consistentes, porque apenas 2 dias podem estragar o progresso de subida de 2 semanas, 3. Ok?
é muito importante manteres a tua ingestão calórica constante e lá em cima para conseguir subir de peso, ok? Muito importante, malta. Ok? Como é que fazes isto? Como é que evitas perder peso ou evitas situações desagradáveis ou imprevistos? Malta, preparação. Preparação é tudo. Se tu vais viajar, prepara-te. Leva uns tupperwares com nasce de arroz e proteína. Eu gosto muito de nasce de arroz e proteína, não sei se já perceberam. Uns ovos cozidos em tupperware, refeições em tupperwares, por exemplo. Leva barras proteicas, seguidos, tortilhas de arroz. Há montes de coisas que tu podes levar. Um hard gainer não precisa de se importar muito com os ganhos de gordura, porque ele é muito difícil ganhar gordura. Okay? Vocês têm que se preocupar em ingerir calorias. Muitas vezes pode ser sujas, pode ser chocolates, pode ser coisas que não sejam tão limpas, desde que vocês mantenham o vosso ritmo. Okay? Isto é importante. Por exemplo, tu és um hard gainer e estás no aeroporto, já não comes para aí há 2, 3 horas e não tens nada para comer, vai como um chocolate, como maçãs, como o que te aparecer à frente, rapaz. Tu tens é que manter as calorias lá em cima, ok? É diferente de um endomorfo, tem que ter mais cuidado, ok? Bem, malta, quarta e última dica. Isto é mais direcionado para treino. Como é que um hard gainer deve treinar? Na minha opinião, um hard gainer deve treinar da seguinte maneira, que é criar o máximo de PUC. O que é que eu quero dizer com isto? Um hard gainer, por ter um metabolismo tão rápido, por ter um gasto energético tão alto, não pode ter um volume de treino muito alto. Porquê? Porque vai gastar ainda mais energia. Ou seja, o gasto vai ser enorme, mais o metabolismo dele, ele vai ter que ainda ingerir mais calorias, que já, para uma pessoa que já está em dificuldade, ainda vai ser mais complicado, ok? Para além que eu não sinto que eles tenham tanta capacidade de recuperação. O hard gainer é complicado. A experiência que eu tenho com o hard gainer é o que é que eles devem primeiro? Exercício baixo a médio volume de treino e exercícios compostos. Exercícios tipo agachamentos, peso morto, supino. Exercícios que estimulem bastante, ok? Sejam compostos, ok? Sejam que estimulem muito a massa muscular ao mesmo tempo. Porquê? Para vocês treinarem mais de um exercício só, ok? E não tenham que fazer. Por exemplo, o agachamento. Se vocês fizerem agachamento, vocês trabalham quase a perna toda, ok? Claro que há uns que vocês vão trabalhar mais, outros menos. Mas é um exercício bastante composto de trabalho, o corpo todo, basicamente. Às vezes cresce até à parte de cima, só de fazer os agachamentos. Mas é um exercício composto que estimula o corpo todo, ok? E tu tens que fazer 2, 3 exercícios para treinar a teres o agachamento, às vezes. E para um hard gainer, ele tem que escolher muito bem onde é que dedica a sua energia e o seu volume de treino. Por isso, na minha opinião, um hard gainer, baixo médio volume, ok? Treino, poucos exercícios, ok? Exercícios compostos, peso morto, supino, agachamento, elevações, coisas compostas, fundos, ok? Flexões, esse tipo de exercícios, ok, malta? Outra coisa para os hard gainers, que é, malta, reduzam ao máximo a vossa frequência de treino. Malta, como eu vos disse, mais frequência, muito volume de treino, muita frequência de treino é mais gasto. O que eu acho que funciona melhor com hard gainers é, por exemplo, 3 treinos por semana. Costas e bíceps, peitos e tríceps, pernas. Um clássico. Eu às vezes tentava puxar demasiado volume com hard gainers e eles não resultavam, ok? Não resultam. E o receito que resulta menos é mais para os hard gainers, ok? E ao contrário, por exemplo, para os endomorfos. Eu acho que funciona muito bem a alta frequência de treino, ok? Isto porque eles têm que consumir muitas calorias, os hard gainers, ok? Como falamos anteriormente, mais frequência de treino, mais gasto, mais ele tem que comer e mais dificuldade ele tem para recuperar, ok? Por isso, recapitulando, baixo médio volume, movimentos compostos e de 3 a 4 sessões de treino por semana, ok? Pouca frequência de treino, malta, ok? Bem, malta, e foi mais um vídeo aqui no canal.
E se tu és um hard gainer, eu espero que hoje tenha-te passado algumas dicas que te ajudem e que te consigas finalmente conseguir subir o teu peso, ok? Se gostaste, subscreve o canal, deixa o teu like, o teu comentário, eu vou ler tudo e vou responder, malta, ok? Tudo bom para vocês e até o próximo vídeo.